O título da palavra dessa manhã, que eu vou compartilhar com os irmãos, é Como viver em um tempo de bruscas mudanças? Como vivemos em um tempo de bruscas mudanças, né? Nós sabemos que o tempo que nós vivemos é um tempo onde as coisas estão mudando muito mais rápido, pessoal. Perceberam? Né? A gente vive uma geração de inteligência artificial. Então, tudo é muito mais rápido hoje em dia. Vemos hoje em dia, por exemplo, carros da Tesla, né? Não precisam mais de motorista. Né? E vemos que táxis que são usados, né, por exemplo, nas cidades como Califórnia, em estados como Califórnia, que não precisam mais de motorista ali para levar um Uber sem motorista. Né? Então, diante dessas mudanças de tempo, é muito difícil para o ser humano como nós nos adaptarmos tão rapidamente. Porque a mudança tem sido constante. E essas mudanças acabam meio que afetando toda a nossa rotina, toda a nossa vida, irmãos. Perceberam que já existem restaurantes por aí que não tem mais garçom. Não tem mais garçom. O atendimento você tem na mesa já. Você pede na mesa, como você pede o iFood da sua casa, você pede na mesa e lá dentro da cozinha o pessoal recebe o seu pedido, você paga ali e eles trazem o seu pedido à mesa. E não é nem um garçom que traz a mesa, é um robô, né, que vem, traz a sua mesa, você tem que tirar o seu prato. Mas o interessante é que mesmo assim eles cobram os 10%, né? Perceberam? Eles cobram mesmo assim os 10%, não sei por que cobram. A gente tem vivido um tempo de grandes transformações. E diante dessas grandes mudanças que acontecem em nosso entorno, como é que nós, como povo de Deus, podemos viver? Como é que nós que estamos vivendo nesse tempo, viveremos uma vida onde encontramos tantas mudanças? A palavra de hoje retrata um pouco de uma brusca mudança que estava acontecendo no tempo do povo de Israel. O povo de Israel vivia no Egito, lembra-se? José do Egito fez as grandes obras acontecerem naquele meio e a sua família, todo o seu povo começou a permanecer no Egito porque o faraó gostava de José e assim eles receberam bastantes regalias e assim continuaram vivendo por lá. Tanto que o povo deles começou a aumentar, como a palavra de hoje se refere. O povo começou a crescer, a família começou a crescer. De maneira que trouxe uma certa preocupação da parte de um faraó que não conhecia José, irmãos. Um faraó que desconhecia as obras que José do Egito havia manifestado em meio àquele povo. Então, logo diante dessa perspectiva, nós podemos observar, haverá mudanças que acontecerão nesse meio. Um faraó que não conhece a José, que não conhece as suas obras, prejudicará, com certeza, o povo de Israel. E diante dessa mudança, como é que o povo de Israel poderá prevalecer? Como é que os filhos de Jacó poderão prevalecer? É isso que nós veremos através da palavra de hoje. Como é que nós poderemos prevalecer em um mundo onde há tantas mudanças acontecendo ao nosso redor? Tantas mudanças. O primeiro ponto está no texto de verso 1 ao verso 8, irmãos. A gente observa que a família de Jacó, ele foi com 70 pessoas para o Egito. E de 70 pessoas, o texto diz que se tornou ela uma família muito numerosa. E diante do número dessa família que se aumentou, vemos que havia agora uma ameaça. Ameaça essa de um faraó que desconhecia José. E diante desse desconhecimento, o que esse homem começa e passa a pensar? De que se esse povo continuar crescendo mais do que o nosso povo egípcio, poderá prejudicar. Vai prejudicar a gente. Esse era o pensamento que esse homem tinha. Irmãos, o que nós podemos fazer em tempo de tantas mudanças? É o que o texto de hoje nos mostra. A palavra de hoje nos mostra que nós podemos, em tempo dessas bruscas mudanças, continuar a entender e perceber que Deus está operando sobre a nossa vida. Deus continua a agir na nossa vida. Passaram-se 300 anos após a morte de José.
Parece que então por 300, 400 anos o povo de Israel fora esquecido por Deus, mas não, irmãos, Deus continua trabalhando. Deus continua com a sua mão poderosa, a sua mão de trabalho sobre o povo de Israel. Nós precisamos sempre lembrar desse ponto. Deus está trabalhando em nossa vida. Mesmo que nós encontremos mudanças em nosso meio, mesmo que vejamos transformações bruscas que afetam a nossa vida, Deus continua trabalhando em nosso meio. Deus continua agindo na sua vida. Veja, os valores do mundo têm mudado a cada dia. O valor que o mundo carrega tem mudado a cada momento. E principalmente, irmãos, a igreja tem sido cada vez mais perseguida. Por quê? Porque o mundo não quer que a igreja seja diferente. O mundo quer que nós sigamos os mesmos valores do mundo. Parece que não há uma perseguição em relação à igreja, mas está acontecendo uma perseguição em relação à igreja. Porque nós vamos chegar a um tempo onde nós não poderemos mais manifestar a nossa fé, o nosso credo diante do Senhor. Parece que não está acontecendo, irmãos, mas está acontecendo sim. Há uma perseguição em nosso meio. E por isso nós, irmãos, devemos tomar cuidado e nos atentarmos, porque o mundo continuará cercando a nossa vida para que nós não sigamos o caminho do Senhor. Mas veja, o povo de Israel, mesmo diante dessa situação de mudança, eles precisavam compreender que Deus estava agindo ali. Deus estava agindo com a sua mão poderosa. Parece muitas vezes que a nossa vida, nada tem mudado. Nada mudou na minha vida. Você pode dizer, pastor, a única coisa que mudou na minha vida é que domingo, 9 horas da manhã, preciso estar na igreja. Eu sinto essa obrigação, esse dever, talvez. Mas, irmão, muita coisa mudou em nós. Você precisa entender. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, muitas coisas já mudaram, mas muitas vezes nós não percebemos essa mudança. Pois o salmista fala em Salmos 121, verso 3 e 4, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor está sempre atento a nós. É isso que o salmista quer dizer. O Senhor está olhando para a nossa vida. O Senhor está olhando para a sua vida nesse momento, irmão. Parece que em tempo de bruscas mudanças, como o povo de Israel estava experimentando, eles seriam abalados, eles seriam prejudicados. Mas não é isso que acontece, irmãos. Sim, o povo do Egito, o faraó quer prejudicar. Mas veja o que a palavra de hoje diz. A palavra de hoje nos mostra no verso 8: entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Havia uma mudança em tempo, mas o verso 12 diz: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Veja, havia uma perseguição do povo do Egito em relação a Israel. Havia uma política de perseguição. Mesmo diante dessa política de perseguição, veja, o povo de Israel continuava crescendo. O povo de Deus continuava crescendo. Irmãos, isso é espetacular. Em meio a uma perseguição, o povo de Deus continua a crescer porque Deus está agindo. Deus está movendo a sua mão poderosa sobre a nossa vida. Porque nós estamos aqui, irmãos, essa manhã, porque Deus está com a sua mão poderosa sobre nós. E diante dessa perspectiva do auxílio divino, é que nós podemos viver. Viver porque, irmãos, Deus está trabalhando em nós. E vemos, através desse texto, a sequência do texto traz um homem chamado Moisés, o nascimento de Moisés, irmãos. Isso é sinal de quê? De que Deus está trabalhando. Diante das aflições que o povo passa, diante das adversidades que o povo está passando, Deus continua trabalhando, porque Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Nós precisamos compreender que Deus continua a trabalhar todos os dias. Eu lembro quando a minha filha nasceu, a minha filha era tão pequenininha, gente, a minha filha mais velha, a Jenny, né? Eu colocava ela aqui no meu braço, assim, gente. Eu carregava assim ela em casa, para lá.
Mas veja hoje, ela já está bem maior. Eu não consigo mais colocar lá no meu colo assim. Né? E o pé dela, ela está calçando o mesmo tênis da minha esposa. O pé dela cresceu 36. Eu fico pensando, poxa, essa menina vai crescer bastante. Né? Eu queria que ela crescesse 1,90 de altura, 1,95, para ser jogadora de basquete, sabe? Sempre o pai tem esse negócio, né? O sonho que o pai não realizou, ele quer que o filho faça, né? Parece que, aos meus olhos naquele tempo, quando eu olhava para minha filha, parece que ela não estava crescendo. Ela continuava no mesmo tamanho. Quando você está ali todos os dias, né? Mas é engraçado, interessante que no apartamento onde eu moro, quando as pessoas me veem e falam, nossa, como a sua filha cresceu. Eu falei, nossa, cresceu? Nossa, sua filha cresceu demais. Por quê, irmãos? Porque ela continua saudável, continua crescendo, né? As pessoas, muitas vezes, quando nós estamos perto, nós não percebemos, nós não notamos essa diferença. Mas as coisas estão acontecendo. A mesma coisa, irmãos, a igreja está mudando, a sua vida está mudando. Tenha essa percepção na sua vida. Deus está agindo na vida de cada um, agindo na vida de todos. Ontem à noite eu liguei para uma pessoa. Eu liguei para o Lucas Kang ontem. Ô Lucas, tudo bem? Ele falou, quem é? Não sabe quem é? Quem está falando? Eu falei, cara, é o pastor. Pastor, tudo bem? Eu falei, Lucas, e aí, onde você está agora? Pastor, tô com a minha namorada, estou saindo aqui. Ah, está com a namorada? E aí, amanhã você vem na igreja? Eu vou, pastor, com certeza. Ele não está aqui. Pastor, com certeza eu vou estar na igreja, pastor. Mas, pessoal, só de ver o Lucas falando, pastor, eu quero ir, essa vontade, é uma mudança, irmãos. Não estou decepcionado que ele não está nesse momento. Eu creio que talvez, eu creio que ele venha, né? A 1h da tarde, mais ou menos. Mas ele vai vir, pessoal. Né? Mas, irmãos, parece que as mudanças não estão acontecendo, mas está acontecendo, pessoal. Está acontecendo no nosso departamento infantil, através dos nossos professores. Pessoal, para que haja uma mudança em nosso meio, não adianta você falar, precisa mudar. Você que tem que mudar primeiro. Você que tem que mudar. Eu, como um pastor, eu tenho que melhorar e mudar a cada dia para que a nossa igreja também possa mudar. Não adianta pedir mudança de outro. A mudança começa a partir de você, irmão. A mudança tem que começar a partir de nós. E por isso que a palavra de hoje nos mostra que Deus continua trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando na sua e na minha vida. E por isso que nós podemos ter o anseio de ver uma igreja cada vez melhor. Enxergue o mover de Deus, enxergue a mão de Deus trabalhando na vida de cada um. Quando nós entendemos que Deus continua a trabalhar, não ficamos desanimados, não ficamos abatidos, porque sabemos que Deus está trabalhando sobre nós. E por isso, irmãos, lembre-se, mesmo diante de tantas mudanças que acontecem ao nosso redor, Deus está trabalhando. Eu lembro do presbítero Daniel falando para mim assim, pastor, a nossa igreja tem orado muito por um novo pastor, um pastor que pudesse levar essa igreja em ambos os ministérios, coreano e português. E Deus atendeu as nossas orações. Veja, irmãos, né? Eu não estou dizendo que eu sou o salvador da pátria, não. Eu também me encontrava no momento onde sentia, eu preciso fazer uma transição na minha vida. Veja, as coisas no tempo de Deus juntaram, né? Ambas as situações e trouxe o quê? A bonança de Deus sobre a nossa vida. Tá? Pelo menos eu creio que seja uma bonança eu estar aqui com vocês, porque eu creio que é uma bonança vocês estarem também na minha vida. Não é verdade, irmãos? Eu ouvi dizer que alguns diáconos diziam, nossa, já era, impossível, né? Nós não vamos ter perspectiva de mudança na igreja, porque nós ficaremos sem um pastor. Mas aconteceu, pessoal, eu estou aqui junto com vocês, né? Podemos servir juntos a igreja. Mais uma vez, não estou dizendo que eu sou o salvador da pátria, mas veja, Deus atendeu as orações de vocês. Isso é sinal de que Deus está operando com a tua mão poderosa sobre as vidas de cada um aqui.
E por isso, irmãos, não tema as mudanças que acontecem no nosso tempo. Por quê? Deus continua trabalhando na sua vida. Deus continua trabalhando. Segundo lugar, irmãos, porque nós não precisamos nos preocupar com a mudança brusca dos nossos tempos. Veja o que diz o verso 8, 9, 10 e 11. Vamos ler todos juntos? 8, 9, 10, 11. Entre mentes, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para que os afligissem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. A palavra diz. Irmãos, o que a gente percebe aqui nesse texto? Veja, há um mover de Deus na vida do povo de Israel. Por quê, irmãos? O povo de Israel já estava vivendo no Egito já há muito tempo. Mas lembra-se, volta para o passado, volta para os textos onde fala sobre Abraão. Veja, volte para os textos onde fala sobre Isaac, volte para esses textos. Esses textos, irmãos, nós observamos que o Senhor deseja que eles sejam levados para uma terra prometida. O Senhor prometeu uma terra prometida aos ancestrais do povo de Israel. E diante dessa promessa, Deus está mostrando, não é mais tempo de permanecer na terra do Egito. É hora de vocês saírem dessa terra. É hora de vocês se moverem para o lugar onde eu preparei para vocês. A terra prometida, onde mana leite e mel. Irmãos, o que essa palavra nos mostra? Essa palavra nos mostra que nós precisamos ouvir a mensagem que Deus transmite em meio a bruscas mudanças em nossos tempos. Você precisa ouvir a voz de Deus. A mudança em tempo que nós experimentamos, ela traz uma mensagem de Deus, como da mesma forma trouxe essa mensagem ao povo de Israel. O que Deus estava dizendo ao povo de Israel? Vocês não pertencem a esse lugar. Vocês não podem querer o conforto desse lugar aqui, porque há um lugar onde eu prometi a vocês, aos seus ancestrais, e os levarei para lá. Irmãos, veja, não é o lugar para o povo de Israel permanecer, é o lugar onde eles precisam sair para o lugar onde o Senhor Deus preparou para ambas as vidas. Essa é a mensagem que Deus está trazendo para o povo de Israel. Vocês não são escravos. Vocês estão sendo escravizados aqui, mas vocês não são escravos. Vocês são o meu povo. E ao meu povo eu reservei a terra prometida, essa terra pela qual eu darei a vocês. Irmãos, lembre-se dessa palavra. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós não pertencemos a esse lugar. Porque há um lugar onde o Senhor nos preparou, onde nós viveremos para toda a eternidade ao lado de nosso Senhor. E por isso que nós somos chamados de peregrinos. Somos peregrinos dessa terra, irmãos. Não pense que você permanecerá para sempre nesse mundo. Nós permaneceremos para a eternidade com nosso Senhor. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Porque o mundo muda toda hora. O mundo muda constantemente, irmãos. Diante de tantas políticas que acontecem à nossa volta, o tempo continua a mudar. Em cada tempo, em cada momento, há uma mensagem em que aquela era ou aquela geração precisa entender. E essa era a mensagem que o povo de Israel precisava entender. Que eles não permaneciam, que eles não pertencem àquele lugar que é chamado de Egito. Nós não pertencemos a esse mundo, irmãos. Nós pertencemos a Deus. Esse mundo não é o ponto final de nossa vida, irmãos. Não pense que esse mundo é o ponto final. O ponto final está no nosso Senhor, nos seus braços que nós viveremos para toda a eternidade. E por isso nós precisamos entender que mesmo diante das mudanças que acontecem ao nosso redor, nós não precisamos nos preocupar, porque somos passageiros, somos peregrinos nessa terra. Eu gosto de assistir muito youtubers de viagem, né? Eu falei para vocês, eu gosto muito de viagem, né? Eu sei que inclusive alguns irmãos estão planejando viagens, né, em tempo.
E quando assisto esses youtubers de viagem, eu vejo que eles falam sobre a realidade local, né? Eu já vi youtubers coreanos vindo para o Brasil dizendo: nossa, o Brasil é um país muito legal, mas há uma grande diferença social aqui, a diferença é muito grande, a situação aqui é muito perigosa, porque a gente não pode carregar o celular, e começa a falar as coisas, né? Mas mesmo assim ele consegue se divertir, ele consegue aproveitar todo o tempo e depois volta para sua casa. Por que eles conseguem falar essas coisas de forma muito natural, sem problema algum? Porque eles não se importam, irmãos. Para eles aqui o Brasil é um lugar passageiro. Eles não vão ficar permanentemente aqui, eles vão voltar para o seu país de origem. A mesma coisa para nós, irmãos. Claro, não estou falando para você que você não precisa se importar com a política que acontece no nosso país. A gente tem que se preocupar e orar. Mas, irmãos, você não precisa ficar aflito, ficar desesperado ou ficar angustiado por aquilo que acontece no nosso meio, porque esse mundo não é o ponto final da nossa vida. É o que você precisa guardar no seu coração. Independente da sua vida nesse momento, lembre-se, o que importa para nós é que estaremos eternamente ao lado de Deus, eternamente ao lado do Senhor. E por isso Isaías capítulo 43, verso 19 diz: eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não o percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. É a palavra de Deus mostrando: povo de Israel, vocês precisam estar sempre preparados, porque vou fazer caminho onde você nunca jamais imaginou na sua vida. Deus trará caminho na tua vida, irmão, onde você nunca sequer jamais pensou e sonhou, e Deus vai fazer caminho que você vai experimentar a grande alegria e a prosperidade do Senhor. E por isso, irmãos, você precisa ouvir a mensagem que o tempo diz. A mensagem para o povo de Israel era de que ali não é a sua terra, ali não é a terra prometida que o Senhor preparou para vocês. Há um outro lugar onde Deus preparou. A mesma coisa se aplica a nós. E por isso nós não precisamos nos preocupar com aquilo que nós vivemos no mundo, porque a nossa vida está no Senhor. Não sei se vocês conhecem um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo? Esse livro retrata quem mexeu no meu queijo, né? São 2 ratinhos e 2 indivíduos que vivem num lugar onde há muito queijo, né? E todos os dias eles se alimentam do queijo. E chegou uma hora que o queijo acabou. Claro, consumiram todos os dias. Mas depois de um tempo, eles veem observando que o queijo acabou, os 2 indivíduos começam a se lamentar. O queijo acabou, como é que a gente vai viver? Lamentando todo momento, lamentando todo instante. Enquanto que os outros ratos, os 2 ratos, eles vendo que o queijo havia acabado naquele lugar, começaram a procurar outros. E depois de um tempo, os ratos conseguiram encontrar queijo em outro lugar. O que esse livro quer retratar para nós, né? Ele quer mostrar para nós que, em meio à mudança de tempo, você precisa procurar por outros caminhos, outras soluções. Não adianta você chorar o leite derramado e ficar reclamando da vida. Você precisa procurar por outros caminhos, outros meios. A mesma coisa se dá para a nossa igreja. Se as coisas não estão dando certo, irmãos, precisamos procurar outros caminhos, outros meios, outras soluções. Mas nós precisamos entender que essa solução está em quem? Está em Deus. Quem vai trazer caminhos para a nossa vida é o Senhor. Quem abrirá caminhos para nós é Deus. E por isso, irmãos, mesmo diante de tantas mudanças que acontecem ao nosso redor, ao nosso tempo, lembre-se, podemos confiar no Senhor. Podemos confiar em Deus, porque Ele fará caminhos onde nunca jamais sequer imaginamos. E por isso, irmãos, ouça a mensagem de Deus. Ouça a mensagem de Deus no tempo em que nós vivemos. Deus está falando a nós. Deus está falando a cada um de vocês aquilo que vocês precisam nesse momento. E é por isso tão importante, irmãos, nós estarmos à igreja. Porque a igreja é o lugar onde nós conseguimos escutar a voz do Senhor. Claro, você pode durante a semana meditar a palavra do Senhor. Claro que você pode durante a semana ler a palavra de Deus. Mas também é muito importante você estar na comunidade, ouvindo a palavra de Deus, junto com o povo do Senhor. Porque Deus está falando a nós.
Deus está falando a cada um nessa manhã que nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos cidadãos desse mundo, mas somos cidadãos do reino de Deus. E confie nisso, confie. E ouça a voz do Senhor. A voz do Senhor, irmãos, ela é única, ela não muda, como falei anteriormente. A voz de Deus, ela não muda de uma hora para outra. A nossa amizade, por exemplo, pode mudar de uma hora para outra. Aqueles que sentavam à sua mesa um dia, podem estar do outro lado, falando mal de você. Pode se tornar teu inimigo de uma hora para outra. Mas Deus não, irmãos. Deus não é assim. E por isso, em meio à brusca mudança de tempos, ouça a mensagem de Deus. Ouça a mensagem que Deus quer mostrar para você. A mensagem que Deus está mostrando para o povo de Israel no Egito era: vocês não pertencem a esse lugar e vocês precisam se retirar aqui. Toda a circunstância que acontece na sua volta é para mostrar que nós não pertencemos a esse mundo, mas sim pertencemos ao reino de Deus, como cidadãos do reino do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, o que nós podemos fazer em tempo de bruscas mudanças de tempos? O que nós podemos fazer é esperar em Deus as transformações em meio a essas bruscas mudanças. Em meio a essas mudanças, irmãos, o que você pode fazer, o que nós podemos fazer é esperar no Senhor. Espera em Deus. É isso que a palavra de hoje nos mostra. O mundo é assim: se você não se adaptou ao mundo, você será mandado embora. Por exemplo, a empresa. Você entra numa organização, você não se adaptou à empresa, você não se adaptou ao sistema que a empresa empreende, você será mandado embora. O mundo é assim. Quando você não consegue acompanhar a velocidade do mundo, você é chamado de uma pessoa atrasada. Por exemplo, eu não sei como é que grava para o YouTube, não sei como é que faz uma edição de vídeo, não sei como é que coloca uma thumb no YouTube. Graças a Deus eu tenho uma esposa que faz isso, né? A minha esposa, ela faz tudo isso. Mas com isso eu já sinto, eu já estou atrasado, né? A área até está balançando, está atrasado, isso aí. É verdade, estou atrasado, pessoal. O tempo, eu vejo os adolescentes hoje em dia, até minhas filhas, elas sabem editar vídeo, elas fazem edição de vídeo sozinhas, com o celular, irmãos, celular. Eu sei que é limitado, mas elas conseguem editar. Mas eu não consigo. Essa semana não foi uma trend lá de desenho, não sei o que aí, Ghibli, sei lá, não sei o que é isso aí. É Ghibli, sei lá, não sei. Aí falaram lá, todo mundo colocou, falei: o que é isso que está acontecendo? Aí você é velho, não percebe que está... Assim, Aí eu falei: como é que faz esse desenho aí, Paula? Ela falou: coloca na inteligência artificial e pede lá. Aí eu fiz lá e demorou pra caramba, né? Demorou e saiu. Aí não conseguia nem postar no meu Insta, tanto que eu não consegui postar até agora. Quer ver, pessoal? Como... Aí você se sente atrasado. Poxa, eu estou atrasado, não estou conseguindo acompanhar o tempo. Muitas vezes, irmãos, a gente olha para o mundo e diz: eu estou muito atrasado, não estou conseguindo acompanhar o tempo. Claro, se você trabalha na área de tecnologias, claro, se você trabalha na área de marketing, você precisa acompanhar. Mas a nossa vida espiritual, irmãos, tem que permanecer o mesmo. A essência do Evangelho continua sendo o mesmo para nós. Ela não muda de acordo com o tempo, ela não muda de acordo com a geração. O Evangelho continua sendo o mesmo, agora e para sempre. É por isso que nós podemos, irmãos, sempre esperar em Deus. Porque aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, como a palavra diz. Você não precisa se preocupar com a mudança do tempo que acontece nos dias de hoje, porque a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. Ela não muda. Diante dessa situação, o que o povo de Israel poderia esperar, irmãos? Diante de tantas mudanças, o que eles poderiam esperar? A única coisa que eles poderiam esperar era a morte. Mas, irmãos, veja o que o verso 12 diz: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Deus estava agindo no povo de Israel. O povo continuava a crescer, porque Deus estava agindo com a tua mão sobre o povo de Deus. E por isso mesmo, diante das provações que você venha a passar, confie no Senhor, confie em Deus, porque Ele continua a agir. Espera nele, irmãos, confia no Senhor, confia em Deus.
Eu adoro um louvor que a gente canta nas EBFs da vida, né? Confia no Senhor, qualquer que seja a sua dor, confia. A gente não fala para as crianças, criança, confia no Senhor. Irmão, você também precisa confiar no Senhor. Confia em Deus e espera nele. Espera, irmãos. Aprenda a esperar. Aprenda a esperar. A gente é muito ansioso. Espera, irmão. Espera no Senhor. Porque Ele trará mudanças em nossa vida. Ele trará soluções que você jamais pensou em experimentar na nossa vida. Há um momento onde nós nos sentimos como se estivéssemos à beira de um penhasco. A nossa vida está acabada, você disse. E nesse momento parece que Deus está te empurrando para penhasco abaixo. Há um momento em que Deus faz isso, irmãos. Ele te empurra, sabe por quê? Para mostrar para você que você tem asas para voar. Para mostrar para você que você tem asas para voar e seguir adiante. É isso que Deus está fazendo na nossa vida, irmãos. Mesmo diante de todas as coisas que você possa sofrer e passar, Deus está mostrando, querendo mostrar para você, você tem uma asa, meu filho, você pode voar. Mesmo diante de tantas dificuldades. É como a metamorfose de uma borboleta, irmãos. Ele precisa sair do casulo para virar borboleta, mas muitas vezes nós queremos permanecer nessa zona de conforto, permanecer dentro do casulo. Nós precisamos sair do casulo, irmãos, para poder esbanjar a nossa beleza e voarmos. A nossa vida espiritual também precisa disso, irmãos. E por isso, mais uma vez, irmãos, essa manhã, diante de mudanças que acontecem ao nosso redor, confia e espera em Deus, espera no Senhor, porque Ele fará mudanças necessárias em sua vida, para que você possa superar o tempo em que você tem vivido, o tempo de dificuldade, o tempo de tribulação, o tempo de ansiedade. Gostaria de concluir a mensagem de hoje, irmãos. O tempo continua mudando e não vai parar de mudar, mas algo que nunca mudará em nossa vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus jamais mudará. E por isso, nessa palavra podemos confiar. E nesse Deus podemos esperar. E por isso, irmãos, não fiquem ansiosos de coisa alguma. Confia no Senhor e segue adiante. Servindo com alegria, servindo com júbilo, servindo com excelência a obra do Senhor. Oremos.